Gabriel Rocha tinha tudo sob controle. Empresa, fortuna, reputação, tudo calculado, tudo planejado, menos ela, Beatriz Almeida, sua assistente há 2 anos, profissional, eficiente, distante e completamente fora do alcance dele, porque havia regras, políticas, hierarquia, limites. Ele nunca cruzaria, até aquela gala beneficente, quando a viu, vestido vermelho, decote elegante, fenda discreta, cabelo solto, deslumbrante e dançando, com outro homem. Algo em Gabriel quebrou. Todas as regras, todos os limites, esquecidos. Atravessou o salão, interrompeu a dança e disse as palavras que mudaram tudo. Ela já tem par para essa. Não era verdade. Eles não eram nada. Mas quando Beatriz olhou nos olhos dele, quando viu o ciúme cru, a possessividade selvagem, percebeu que talvez sempre tivessem sido algo, só nunca admitiram. Esta é a história de Beatriz e Gabriel, de 2 anos de negação, de um vestido vermelho que destruiu barreiras e de como ciúmes, quando honestos, podem ser a confissão mais verdadeira. Mas antes de começar, se você ama histórias de tensão impossível de ignorar, onde ciúmes revelam sentimentos escondidos, onde um vestido vermelho muda tudo, inscreva-se no canal agora. Histórias completas 3 a 4 vezes por semana. Ativa o sininho para não perder nenhuma. Agora sim, a noite que explodiu tudo. Beatriz Almeida era a melhor assistente que Gabriel já teve. Pontual, organizada, antecipava problemas antes deles existirem. 2 anos trabalhando juntos. 2 anos de profissionalismo impecável. E 2 anos fingindo que não sentia nada. Segunda-feira, 7h45. Escritório ainda vazio. Beatriz chegou primeira. Como sempre. Café quente na mesa dele. Agenda impressa. Documentos organizados. Gabriel entrou 8 horas. Passou por ela. Acenou breve. Bom dia. Bom dia, Sr. Rocha. Reunião das 9 confirmada. Contratos na pasta verde. Ótimo. E foi tudo. Como sempre. Profissional. Distante. Seguro. Mas Beatriz sentia. O peso do olhar dele às vezes. Durando meio segundo a mais que necessário. A forma como a voz dele mudava quando falava com ela. Um tom mais suave. Quase imperceptível. E a distância que ele mantinha. Nunca perto demais. Nunca tocando. Como se tivesse medo de quebrar algo frágil. Sala de reunião. Gabriel apresentando, Beatriz anotando. Do outro lado da mesa. Sempre do outro lado. Investidor perguntou algo complicado. Gabriel hesitou. Fração de segundo. Beatriz, sem olhar para ele, deslizou pasta na direção dele. Exatamente os dados que precisava. Ele olhou, surpreso. Pegou. Continuou a apresentação. Perfeito. Depois, quando todos saíram. Como você sabia que eu precisaria disso? Ela arrumou papéis sem olhar. Trabalho com você há 2 anos. Conheço o padrão. Padrão. Sim. Você sempre procura dados históricos quando questionado sobre projeções. Gabriel estudou ela, porque não era só eficiência, era conexão. Ela o conhecia, de um jeito que ninguém mais conhecia. E isso o assustava. Gabriel Rocha não se envolvia com funcionárias, nunca. Regra número 1. Mantinha distância, profissionalismo, controle. Mas Beatriz testava esse controle todos os dias. Tarde. Marcelo sócio sentado na cadeira de frente. Você precisa de acompanhante para a gala beneficente? Gabriel nem levantou os olhos dos papéis. Não. Todo mundo vai acompanhado. Parece estranho o CEO sozinho. Então vou parecer estranho. Marcelo suspirou. Por que você não convida a Beatriz? Gabriel parou. Levantou olhos. Devagar. A Beatriz é minha assistente. E? É evento profissional. Networking. Faz sentido. Não. Por quê? Silêncio. Porque Gabriel sabia por quê. Porque Beatriz de vestido de gala, no braço dele, a noite inteira ao lado dele, ele não aguentaria. O controle que mantinha há 2 anos quebraria.
Porque não é apropriado. Marcelo riu. Ou porque você tem medo de passar a noite perto dela sem a mesa de escritório entre vocês? Gabriel o fuzilou com o olhar. Cuidado. Estou certo? Você está irritante. Mas estou certo. Marcelo saiu rindo. Gabriel ficou ali, olhando pela janela de vidro, vendo Beatriz na mesa dela concentrada, digitando, alheia, e admitindo, só para si mesmo, que Marcelo estava certo. Ele tinha medo de ficar perto dela, sem barreiras, sem desculpas profissionais. Só eles. Gabriel saiu da sala. Parou na mesa dela. Beatriz, ela olhou, sobrancelha erguida. Sim? Gala beneficente. Sábado. Você vai? Vou. Júlia me convidou. Por quê? Alívio e decepção. Ela já tinha planos. Não precisava convidá-la. Nada. Só confirmando presença da equipe. Voltou para a sala, fechou porta e xingou baixinho, porque queria ter coragem de convidar, mas não tinha. Sábado, apartamento de Beatriz, 17 horas. Júlia sentada na cama. Beatriz no banheiro, arrumando o cabelo. Você tem certeza do vestido vermelho? Júlia gritou. Tenho, por quê? Porque é muito vermelho, muito chamativo. Beatriz saiu. Vestido vermelho vivo, decote V elegante, fenda lateral na coxa, maquiagem suave, batom combinando. Júlia parou. Uau! Ruim? Devastador. Gabriel vai enlouquecer. Beatriz revirou olhos. Gabriel nem vai notar. Ele nunca nota. Bia, ele sempre nota. Só finge que não. Você está delirando. Estou observando. Há 2 anos. A forma como ele olha para você quando acha que ninguém vê. Júlia, você gosta dele? Beatriz parou. Voltou para o espelho. Ajustou o brinco. Ele é meu chefe. Não é o que perguntei. Silêncio longo. Não importa se eu gosto. Por que não? Porque ele nunca deu sinal nenhum. 2 anos. Nada. Então, obviamente, não sente o mesmo. Júlia sorriu pequeno. Ou sente tanto que se controla? Beatriz balançou cabeça. Pegou bolsa pequena prateada. Vamos, antes que eu perca coragem e troque de roupa. Apartamento de Gabriel. 18 horas. Gabriel no espelho. Terno preto, camisa branca, gravata preta. Marcelo encostado na porta. Nervoso? Não. Mentiroso. Você ajustou essa gravata 4 vezes. Gabriel largou. Estou tenso. Porque ela vai estar lá. Porque são 200 pessoas e eu odeio multidão. Claro, multidão. Ironia óbvia. Gabriel virou. Marcelo, não começa. Só estou dizendo, se você for passar a noite ignorando ela, vai ser patético. Eu não... Você vai. Igual sempre faz. Mas sabe o que é diferente hoje? O quê? Hoje ela não está de roupa de trabalho. Hoje ela está disponível e outros homens vão perceber. Algo no estômago de Gabriel virou. E daí? E daí que talvez você perca sua chance de finalmente admitir. Não tem nada para admitir. Marcelo abriu porta para sair. Parou, olhou para trás. Continua mentindo para você mesmo. Mas quando você vir ela hoje, quando vir outros vendo ela, você vai parar de mentir. E saiu, deixando Gabriel ali, com algo desconfortável crescendo no peito. Algo parecido com medo, gala beneficente, salão elegante, lustres de cristal, música ao vivo, elite da cidade. Gabriel chegou cedo, cumprimentou investidores, copo de uísque na mão, postura ereta, controle absoluto, até 7h30. Quando o movimento na entrada chamou a atenção, ele olhou, por hábito, e o mundo parou. Beatriz entrando. Vestido vermelho. Não escarlate, não vinho. Vermelho puro, vivo. Impossível de ignorar. Decote revelando colo delicado. Fenda mostrando perna torneada a cada passo. Batom vermelho. Salto fino. Postura confiante, deslumbrante. Gabriel esqueceu como respirar. Investidor ao lado dele falando algo. Ele não ouviu. Não ouviu nada. Só via ela. Até
Homem se aproximando. Terno cinza. Sorriso interessado, oferecendo champanhe. Beatriz aceitou, sorrindo. E algo em Gabriel, algo controlado há 2 anos, começou a rachar. Área do coquetel. 7h35. Beatriz conversando com Lucas Mendes, empresário, 35 anos. Bonito, solteiro, interessado. Gabriel observando de longe, copo apertado na mão. Então você trabalha na Rocha Corp? Que área? Assistente executiva, e você? Mendes Investimentos, expandindo para o setor imobiliário. Você veio sozinha? Beatriz hesitou. Olhou ao redor rapidamente, Gabriel longe, conversando. Vim, com uma amiga, mas ela está em algum lugar. Lucas sorriu. Sorte minha, então. Do outro lado do salão, investidor falando números. Gabriel fingindo ouvir. Mas olhos, desviando. Vendo Lucas inclinar-se para ouvir Beatriz melhor. Vendo ela rir de algo que ele disse. Vendo a mão dele, casual, no encosto da cadeira dela. Maxilar de Gabriel tensionando. Copo quase quebrando na mão. Marcelo apareceu ao lado. Você vai atravessar o vidro de tanto apertar. Gabriel relaxou mão, forçado. Estou bem. Está fervendo. Quem é ele? Não sei, não me importo. Mentiroso. Gabriel virou, olhar afiado. Marcelo. Ela está linda. Obviamente outros vão perceber. O que você vai fazer? Nada. Ela é adulta, livre. Pode fazer o que quiser. Pode. Mas você não quer que ela faça. Silêncio. Porque era verdade. Gabriel não queria. Queria arrancar Lucas de perto dela. Queria marcar território. Mas não tinha direito. Nenhum. Salão de jantar. 8h15. Mesas redondas. 10 pessoas cada. Gabriel em uma. Investidores importantes. Beatriz em outra. 3 mesas de distância. Sentada ao lado de Lucas. Gabriel mal tocou na comida, porque via tudo. Lucas oferecendo vinho para ela. Ela aceitando. Conversando animada. Rindo. Sorrindo. De um jeito que nunca sorria no escritório. Relaxada. Leve. Feliz. E Lucas? Lucas claramente encantado. Inclinando-se para falar. Mão no encosto da cadeira dela. Ombros se tocando às vezes. Gabriel cortou carne com força desnecessária. Garfo rangendo no prato. Investidora ao lado dele falou algo. Ele murmurou resposta vaga. Não ouviu a pergunta. Não ouvia nada além do riso dela. Vindo de longe. Por causa de outro homem. Marcelo na mesma mesa observando. Preocupado. Porque conhecia Gabriel há 15 anos e nunca tinha visto ele assim. Tenso. Rígido. Prestes a explodir. Sobremesa servida. Lucas virou para Beatriz. Sussurrou algo no ouvido dela. Ela largou a colher. Riu alto. Mão cobrindo boca. Olhos brilhando. E Gabriel levantou. No meio da sobremesa. Guardanapo jogado na mesa. Investidora. Senhor Rocha? Ele nem respondeu. Atravessou o salão. Passos firmes. Determinados. Direto para a mesa dela. Parou atrás da cadeira de Beatriz. Mão no encosto. Voz controlada, mas tensa. Beatriz. Preciso falar com você. Urgente. Ela virou, surpresa. Gabriel? Agora? Agora. Lucas, confuso. Ah, desculpa, acho que ela está... Gabriel olhou para Lucas. Olhar gelado, perigoso. Não estava falando com você. Silêncio constrangedor. Toda a mesa olhando. Beatriz, mortificada, levantou. Gabriel, você não pode... Vamos. Ordem, não pedido. Pegou o braço dela, suave, mas firme. Guiou ela para fora. Ar fresco. Silêncio. Soltou o braço dela. Virou. Beatriz furiosa. O que foi aquilo? Gabriel passou mão no cabelo, respirando pesado. Desculpa. Desculpa? Você me arrancou da mesa, na frente de todo mundo. Eu sei. Então por quê? Gabriel virou para ela. Olhos escuros, intensos, desesperados. Porque eu vi ele sussurrando no seu ouvido e não consegui respirar. Beatriz parou, piscou. O quê? Gabriel riu sem humor. Você me ouviu.
Gabriel, você está com ciúmes? Do Lucas? Estou enlouquecendo, gritou. Depois silêncio chocado. Ele respirou fundo, voz baixando. Rouca. Desculpa, eu não devia... Isso foi inadequado. Virou para ir embora. Beatriz segurou o pulso dele. Espera. Ele parou. Não virou. Gabriel, olha para mim. Lentamente. Virou. Ela soltou o pulso, cruzou braços. Por que você está com ciúmes? Beatriz, responde. Porque eu preciso entender. Você nunca, em 2 anos, você nunca deu um sinal. Nada. Nem olhar, nem palavra. E agora você surta, porque um homem está conversando comigo? Gabriel esfregou o rosto. Eu sei que não faz sentido. Então explica. Porque... Voz quebrando. Porque tinha que ser assim. Distante, profissional, seguro. Porque se eu deixasse você perto, se eu deixasse acontecer, eu ia querer tudo. E não podia. Regras, políticas, hierarquia. Então me controlei. Por 2 anos me controlei. Olhou nos olhos dela. Cru, honesto, vulnerável. Mas te ver hoje, nesse vestido, sorrindo para ele, e eu percebendo que se eu não fizer nada, se vou perder. Vou perder antes mesmo de tentar. E eu não aguento a ideia de você com outro, porque você já é minha na minha cabeça há 2 anos. Beatriz parou de respirar. Eu sou o quê? Gabriel se aproximou. Devagar, perigoso. Minha, na minha cabeça, no meu coração, em todo lugar que importa. Só nunca disse, mas hoje eu vejo você assim e percebo que tenho que dizer. Antes que seja tarde. Parou a centímetros, olhares travados. Beatriz, eu te quero, não como assistente, como você, inteira, só minha. E eu sei que não tenho direito. Sei que passei 2 anos ignorando isso. Mas não aguento mais. Não aguento fingir. Silêncio. Vento suave. Música do salão ao longe. Beatriz olhando para ele. Processando. E então, música mudando lá dentro. Lenta. Romântica. Gabriel ouviu. Olhou para a porta do salão. Depois para ela. E estendeu a mão. Dança comigo. Gabriel, por favor, uma dança. Deixa eu ter isso. Mesmo que seja só hoje. Beatriz olhou para a mão dele. Depois para o rosto dele. Vendo verdade crua, vendo 2 anos de negação desmoronando, e colocou a mão na dele. Voltaram para o salão, juntos, direto para a pista, e quando Gabriel puxou ela contra o peito, quando a mão dele encontrou a cintura dela, quando começaram a dançar, Beatriz percebeu que tudo tinha mudado, porque a forma como ele a segurava não era educada, não era distante, era possessiva. Era reivindicação. E quando ela olhou nos olhos dele, viu. Desejo. 2 anos de desejo contido. Explodindo. Mas havia um problema. Um problema que nenhum dos dois sabia ainda. Porque dançando ali, sob olhares chocados, eles tinham acabado de se expor para o escritório inteiro, e na segunda-feira, as consequências viriam. Gabriel com mão na cintura dela. Firme, Beatriz com mão no ombro dele, tremendo levemente, música lenta envolvendo, mas o mundo sumindo, só existiam eles. Dançaram em silêncio primeiro, corpos mais próximos do que jamais estiveram. Beatriz sentindo o calor dele através do terno, sentindo o coração dele batendo forte contra o peito dela. Gabriel respirando o perfume dela. Algo floral, leve, enlouquecedor, e percebendo que tinha vivido 2 anos em abstinência, de toque, de proximidade, dela. Você está tremendo, ele murmurou. Estou nervosa. Por quê? Porque você está diferente. Diferente como? Ela olhou para cima, para o rosto dele. Sem a máscara. Eu nunca te vi sem a máscara. Gabriel engoliu seco. E? Você gosta do que vê? Estou apavorada com quanto eu gosto.
Algo no olhar dele escureceu. Puxou ela mais perto, eliminando qualquer espaço. Porque apavorada? Porque segunda-feira volta. E as regras, e a realidade. E se eu não quiser que volte? Gabriel. E se eu quiser que se dane as regras? Que se dane segunda-feira? Beatriz parou de dançar, olhando nos olhos dele, procurando blefe. Não achou. Você não está falando sério. Estou. Nunca falei tão sério na vida. Sua empresa tem política contra relacionamentos entre superiores e subordinados. Então você pede demissão. Beatriz recuou. O quê? Gabriel segurou as mãos dela, firme. Ou eu peço demissão, ou transferimos você para outro departamento, ou a gente acha solução. Mas não vou deixar regras decidirem isso. Não quando eu finalmente... Parou. Respirou. Não quando eu finalmente tenho coragem de admitir que te quero. Beatriz sentiu lágrimas picando. Você está sendo louco. Estou sendo honesto. Pela primeira vez em 2 anos. Música continuando. Eles parados. Gabriel, se a gente fizer isso, se a gente cruzar essa linha, não tem volta. Eu sei. E se der errado? E se não funcionar? Não vai dar errado. Olhares travados. Mundo desaparecendo. Beatriz, eu passo 2 anos querendo você. 2 anos. E hoje eu vi você rindo para outro homem e percebi que vou enlouquecer se não tentar. Então, voz quebrando. Então me diz, você sente alguma coisa? Por mim? Ou eu estou sozinho nisso? Silêncio longo. Beatriz tocou o rosto dele. Suave. Polegar traçando o maxilar. Gabriel, eu passei 2 anos achando que você me via como móvel de escritório. 2 anos me controlando para não sentir. Mas sinto. Sinto tanto que dói. Ele fechou os olhos. Respirou tremido. Então para de lutar. Para de ter medo. E me deixa... Abriu olhos, olhando fundamente. Me deixa te ter, de verdade. Sem barreiras, sem desculpas. Só... nós. E Beatriz tomou decisão. Me beija. Gabriel congelou. Aqui? Na frente de todos? Se você realmente quer que todo mundo saiba, começa agora. E ele não hesitou mais. Puxou ela e a beijou. Não foi suave. Foi declaração. 2 anos de fome. Liberados. Boca contra boca. Urgente. Desesperado. Real. Mãos dele nos cabelos dela. Segurando como se ela fosse fugir. Mãos dela agarrando a lapela dele. Puxando mais perto. Línguas se encontrando. Sabor de champanhe e promessa. E finalmente. Ao redor. Música parando. Pessoas percebendo. Sussurros começando. Mas eles não ligaram, porque nada mais importava. Só o beijo, o primeiro, de muitos, separaram, ofegantes, testas encostadas, respirações irregulares. Gabriel pegou a mão dela. Vamos. Para onde? Qualquer lugar. Longe daqui. Beatriz olhou ao redor. Pessoas olhando, sussurrando. Lucas de pé longe, chocado. Marcelo sorrindo satisfeito. Júlia com olhos arregalados. Gabriel, todo mundo está... Eu sei, e não me importo. Vamos. Puxou ela. Atravessaram o salão, de mãos dadas, sob olhares e sussurros e choque. Saíram. Estacionamento. Gabriel guiou ela até o carro dele. Abriu porta. Ela entrou. Ele contornou. Entrou. Fechou porta. E silêncio. Só respirações. Gabriel virou para ela. Desculpa. Se te pressionei. Se fui longe demais. Beatriz se virou. E o beijou de novo, mais urgente dessa vez, mais quente. Ele gemeu surpreso. Mãos encontrando cintura dela. Puxando ela mais perto. Difícil no carro. Mas tentando. Quando separaram... Então... Ele respirou pesado. Não fui longe demais. Você foi exatamente onde eu queria há 2 anos. Ele sorriu. Real. Completo. Feliz. Minha casa ou sua? Beatriz olhou para ele, vendo intenção. Querendo o mesmo. Mas, Gabriel, se a gente fizer isso hoje, se acontecer agora, isso é real?
Ele segurou o rosto dela. Ambas mãos. Delicado. Beatriz. Eu não te beijo na frente de 200 pessoas se não for real. Eu não arrisco minha reputação profissional se não for real. Isso... Gestos entre eles. Isso é a coisa mais real que eu já senti na vida. Lágrimas nos olhos dela. Promete? Prometo. E segunda-feira, a gente resolve. Seja lá o que for. Mas hoje eu só quero você. Beatriz assentiu. Sua casa. Mais perto. Ele sorriu. Ligou o carro. Saíram. Apartamento dele. Entraram. Porta fechando. Silêncio. Olhares travados. Gabriel largou chaves na mesa. Virou. Beatriz ali. Vestido vermelho. Cabelo levemente bagunçado do vento. Olhos brilhando. Linda. Nervosa. Dele. Caminhou até ela. Devagar. Você tem certeza? Perguntou baixo. Absoluta. Porque se você não tiver, a gente pode só conversar. Tomar vinho. Eu posso te levar para casa. Ela tocou a boca dele. Dedos suaves. Silenciando. Gabriel, para de falar. E me mostra. Mostra o quê? 2 anos. Mostra o que você sentiu por 2 anos. E ele mostrou. Não houve pressa. Houve descoberta. 2 anos de imaginação. Virando realidade. Gabriel tocando ela como se fosse preciosa. Beijando cada centímetro. Sussurrando coisas que faziam ela tremer. Beatriz aprendendo o corpo dele. Cicatrizes. Músculos. Reações. O som que ele fazia quando ela tocava ali. O jeito que a respiração dele mudava. E quando finalmente... Não foi só físico. Foi emocional. Olhares travados. Mãos entrelaçadas. Nomes sussurrados. Conexão. Real. Completa. Manhã seguinte. Beatriz acordou devagar. Luz suave entrando. Corpo dolorido. Bem dolorido. Mas... satisfeito. Virou cabeça. Gabriel ao lado. Ainda dormindo. Cabelo bagunçado. Rosto relaxado, bonito. Sem a máscara de CEO, só Gabriel. Ela tocou o rosto dele, suave. Ele acordou. Olhos abrindo devagar, vendo ela, sorrindo pequeno. Bom dia. Bom dia. Voz rouca dela. Como você está? Bem. Muito bem. Ele puxou ela mais perto. Abraçou. Ficaram ali. Em silêncio. Até... Gabriel? Segunda-feira. A gente realmente precisa resolver. Ele suspirou. Eu sei. Sua empresa é grande. Talvez eu consiga vaga em marketing ou comunicação. Sem subordinação direta. Gabriel se afastou para olhar para ela. Você abriria mão da posição de assistente executiva? Se significar poder ficar com você sem complicações? Sim. Algo no olhar dele derreteu. Beatriz, mas tem que valer a pena, tem que ser real, porque eu vou estar arriscando muito. Gabriel beijou a testa dela. Vai valer, eu prometo, vou fazer valer cada risco que você está tomando. Beatriz chegou no escritório às 8, respirou fundo antes de entrar. Entrou e sentiu olhares, todos olhando. Sussurros parando quando ela passou. Recepcionista sorrindo maliciosa. Bom dia, Beatriz. Fim de semana. Interessante? Beatriz forçou o sorriso. Bom dia. Seguiu para o elevador. 2 colegas entraram com ela, fingindo não olhar, mas claramente morrendo de curiosidade. Até... Então, você e o Dr. Rocha... Beatriz olhou. Isso é... pessoal. Todo mundo viu vocês saindo juntos da gala, de mãos dadas. E nada. Só... Uau. Ninguém esperava. Elevador parou. Beatriz saiu direto para o banheiro. Trancou-se numa cabine, respirou fundo. Você consegue, é só um dia, resolve e acabou. Foi para sua mesa, sentou na cadeira. Gabriel ainda não tinha chegado. E-mail dela lotado. Maioria, fofocas disfarçadas. Apagou todos. Até e-mail do RH. Assunto: reunião solicitada. Segunda, 10 horas. Estômago afundando. Abriu. Senhora Almeida, por favor compareça ao RH às 10 horas. Assunto: política de relacionamentos internos. Atenciosamente, departamento. Recursos humanos. Merda, começou rápido.
Gabriel chegando, 8h30. Entrou. Viu ela. Parou. Olhares se encontrando. Ele sorriu pequeno. Ela não conseguiu sorrir de volta. Muito tensa. Ele percebeu. Fez sinal. Vem aqui. Ela levantou. Entrou na sala dele. Ele fechou porta. Virou. O que aconteceu? RH me chamou. 10 horas. Gabriel suspirou. Eu também. Mesmo horário. Gabriel, isso vai dar problema. Não vai. Eu já preparei. Preparou como? Conversei com Marcelo ontem. Vaga em comunicação corporativa. Mesmo salário, você aceita? Beatriz piscou. Você já resolveu? Comecei a resolver. Hoje finalizamos com RH, transferência efetiva até quarta. Depois disso, oficialmente, podemos namorar sem violar política nenhuma. Ela sentiu alívio. Sério? Gabriel se aproximou. Pegou mãos dela. Sério. Eu disse que ia resolver. E vou. Você só precisa aguentar as fofocas por alguns dias. Todo mundo está olhando. Deixa olharem. Daqui uma semana tem outro escândalo e esquecem de nós. Beatriz riu pequeno. Você tem certeza que quer isso? Que quer eu? Mesmo com toda a complicação? Gabriel puxou ela. Abraçou. Beatriz, passei 2 anos fugindo de complicação. 2 anos fingindo que não sentia nada. E foi a pior decisão da minha vida. Então sim, quero complicação, quero fofoca, quero tudo, se vier com você. Ela abraçou de volta, forte, porque precisava ouvir isso. Reunião com RH foi tensa. Perguntas, protocolos, políticas. Mas Gabriel tinha preparado tudo. Transferência aprovada. Beatriz oficialmente em comunicação corporativa. Quarta-feira, sem subordinação, sem violação de regras, livres. Mas havia um problema. Um problema que só apareceria 3 semanas depois. Quando Beatriz percebesse que namoro no trabalho, mesmo sem violar regras, ainda trazia consequências. Porque Gabriel, por mais que tentasse, ainda era possessivo. E ciúmes, quando excessivos, destroem. E Beatriz teria que decidir se amava ele o suficiente para aguentar ou se precisava de liberdade. Primeiros dias, perfeitos, jantares, fins de semana juntos, conversas até tarde, Gabriel atencioso, carinhoso, presente. Mas, semana 2, escritório, Beatriz conversando com André, colega de comunicação, projeto conjunto, rindo de algo, Gabriel passando, vendo, parou. Beatriz, preciso de você. Agora. Tom estranho, ela percebeu. Gabriel, estou em reunião. Agora. André desconfortável. Sem problema, a gente continua depois. Saiu. Beatriz virou para Gabriel. O que foi isso? O quê? Você sendo grosso. Com o André. Não fui grosso. Só precisava de você. Para quê? Esqueci. Beatriz estreitou olhos. Gabriel, o que você estava conversando com ele? Projeto, por quê? Parecia muito animada. Porque é projeto interessante. Ele estava te fazendo rir. E Beatriz entendeu. Você está com ciúmes do André. Não estou. Cá está sim, Gabriel, ele é gay, casado, com filho. Silêncio. Gabriel esfregou o rosto. Desculpa, eu não sabia. Mas mesmo que não fosse, você não pode fazer isso. Não pode me arrancar de reuniões porque está com ciúmes. Eu sei. Desculpa, não vai acontecer de novo. Mas aconteceu. Semana 3. Evento corporativo. Networking. Beatriz conversando com cliente. Apresentando campanha nova. Cliente claramente impressionado. Senhora Mária, Almeida, seu trabalho é excelente. Obrigada, nossa equipe se dedica. Mão na cintura dela. Gabriel aparecendo. Sorriso forçado. Boa noite. Gabriel Rocha, CEO. Cliente cumprimentou. Mas Beatriz sentiu. A mão dele na cintura. Possessiva. Marcando. Depois no carro. Gabriel, por que você fez aquilo? Fiz o quê? Apareceu do nada.
Mão na minha cintura, na frente do cliente. Eu só... Você marcou território, como se eu fosse propriedade. Beatriz... E foi constrangedor, profissionalmente. Gabriel suspirou. Desculpa, eu vi ele olhando para você e... E o quê? Ele é cliente. Óbvio que vai olhar. Eu estava apresentando. Eu sei. Mas eu não consigo... Quando vejo outros homens perto de você, eu... Gabriel, você precisa controlar isso, sério, porque está ficando sufocante. Silêncio pesado. Você está certa. Vou melhorar. Mas... Não melhorou. Quarta semana. Quinta-feira. Beatriz no telefone. Mesa dela. Ligação com fornecedor. Negociando. Rindo de piada que o cara fez. Gabriel saiu da sala dele. Ouviu o riso. Parou. Olhou. Ela no telefone. Sorrindo. Algo nele estourou. Caminhou até ela. Esperou ela desligar. Quem era? Beatriz, sem olhar. Fornecedor. Gráfica, orçamento. Por que você estava rindo? Ela parou, levantou olhos, lentamente. Desculpa? Você estava rindo. Com quem? Gabriel. Era piada, do fornecedor, sobre prazo de entrega. Pareceu muito animada. Beatriz fechou o laptop. Respirou fundo. Gabriel, vem comigo. Levantou. Entrou na sala dele, ele seguiu, fechou a porta, ela virou, furiosa. Chega! Gabriel recuou. Beatriz... Não! Chega, Gabriel! Isso está insano! Você surta porque eu rio no telefone com fornecedor? Eu não surtei. Surtou sim. Igual surta quando qualquer homem fala comigo. Colega, cliente, entregador. Eu só... Você está sendo controlador, e possessivo, e sufocante, e eu não aguento mais. Silêncio chocado. Gabriel pálido. Você não aguenta mais. O quê? Beatriz sentiu lágrimas. Isso. Você é assim. Eu te amo, Gabriel. Te amo tanto. Mas não consigo viver assim. Vigiada, questionada, controlada. Eu não estou tentando te controlar. Está sim. Talvez sem perceber, mas está. E está me sufocando. Gabriel sentou pesado na cadeira, cabeça nas mãos. Eu não sei como parar. Beatriz se abaixou na frente dele, pegou mãos dele. Gabriel, olha para mim. Ele olhou. Olhos vermelhos. Eu te escolhi. Te escolhi. Larguei cargo, aguentei fofoca, arrisquei tudo porque te amo. Mas você precisa confiar em mim. Precisa confiar, porque se não confiar, isso não funciona. E eu vou... Voz quebrando. Eu vou ter que ir embora. Gabriel congelou. Ir embora? Da empresa, de você, de tudo. Porque não posso viver assim. Não. Ele segurou o rosto dela. Não, por favor. Eu vou consertar. Prometo. Vou fazer terapia. Vou trabalhar nisso. Só não me deixa. Lágrimas descendo no rosto dela. Então mostra. Mostra que consegue confiar. Porque eu preciso respirar. Gabriel assentiu, desesperado. Eu mostro, juro que mostro. 2 meses depois. Mês 1, Gabriel em consultório. Terapeuta, doutora Santos. Por que você está aqui, Gabriel? Porque estou perdendo a mulher que amo, por causa do meu ciúme. E você quer mudar? Preciso, porque sem ela, nada faz sentido. Seção 3. Vamos falar sobre controle. De onde vem isso? Gabriel suspirou. Meu pai. Ele controlava tudo, minha mãe, a empresa, eu. E quando não controlava, quando perdia controle, ele perdia a todos. Minha mãe foi embora. Eu assumi a empresa. Ele ficou vazio. E você tem medo disso? De perder quem ama se não controlar? Ah, sim. Mas, Gabriel, controle não impede perda. Controle causa perda. Porque ninguém aguenta ser controlado. Silêncio. Verdade doendo. Seção 6. Como foi a semana? Difícil. Beatriz almoçou com um colega, homem, e eu quase liguei para ela, para verificar, mas não liguei. Respirei, confiei. E ela voltou no horário,
Contou sobre o almoço, espontaneamente, projeto que estão desenvolvendo. E eu percebi, se eu tivesse ligado, teria estragado. Doutora Santos sorriu. Isso é progresso. Mês 2. Teste real. Evento. Beatriz em lançamento de campanha. Gabriel convidado. Mas ficou longe, deixando ela brilhar. Viu outros homens conversando com ela. Sentiu o puxão do ciúme. Mas respirou. Lembrou das sessões. Ela me escolheu, escolhe todos os dias, confia nisso. E ficou ali, sem intervir. Depois, no carro, Beatriz entrou. Animada. Foi incrível. A campanha foi super bem recebida. Gabriel sorriu. Eu vi, você foi incrível. Viu? De onde? Do fundo. Não queria atrapalhar. Beatriz parou. Olhou para ele. Você ficou lá e não interferiu. Mesmo com vários homens falando comigo. Vi. E foi difícil. Não vou mentir. Mas confiei. Em você. Em nós. Lágrimas nos olhos dela. Gabriel. Ele segurou a mão dela. Eu sei que ainda não está perfeito. Ainda luto, todos os dias. Mas estou tentando. Porque você vale cada esforço. Beatriz o beijou. Ali no carro. Suave. Grato. Amoroso. Obrigada. Por tentar. Por mudar. Por me amar o suficiente para se trabalhar. Sempre. 6 meses depois daquele vestido vermelho. 6 meses desde a gala que mudou tudo. Gabriel tinha mudado. Não perfeitamente. Ainda lutava. Mas visivelmente. Confiava mais. Controlava menos. Sorria mais. Sufocava menos. E Beatriz tinha certeza que tinha feito a escolha certa, que valia a pena cada risco, cada luta. Porque amor verdadeiro, não é perfeito, é esforço, é crescimento, é escolher, todos os dias, e eles escolhiam. Até que, numa noite comum, Gabriel tomou decisão, que tornaria tudo oficial. 6 meses e meio. Sábado. Gabriel nervoso. Apartamento dele. Caixinha no bolso. Marcelo ao lado. Você tem certeza que ela vai dizer sim? Tenho. Acho. Espero. Muito convincente. Gabriel revirou olhos. E se ela achar cedo demais, são só 6 meses. Mas vocês se conhecem há 2 anos. E passaram por muita coisa. Verdade. Campainha. Gabriel saltou. Ela chegou. Calma. Respira. Gabriel respirou. Abriu porta. Beatriz ali. Vestido simples verde esmeralda. Cabelo preso. Sorrindo. Oi. Oi. Beijou ela. Entra. Ela entrou. Parou. Porque a sala estava diferente. Velas acesas. Por toda parte. Pétalas de rosa no chão. Música suave tocando. Mesa posta. Romântica. Gabriel se o que? Virou. Ele já estava ajoelhado. Caixinha aberta. Anel delicado. Solitário. Perfeito. Beatriz parou de respirar. Gabriel. Beatriz. Voz tremendo. Eu ensaiei isso umas 20 vezes. Mas agora eu esqueci tudo. Ela riu chorando. Então improvisa. Improvisa. Certo. Respirou fundo. Beatriz, 6 meses atrás, você entrou numa gala de vestido vermelho e destruiu meu controle, meu planejamento, minha vida, de um jeito, do melhor jeito possível, lágrimas descendo no rosto dela. Você me fez perceber que eu estava vivendo errado, controlando tudo, sentindo nada, e quando te vi rindo para outro homem, percebi que ia enlouquecer se não tentasse, se não arriscasse, e arrisquei, e foi a melhor decisão da minha vida. Pausa, respirando tremido. Você não foi fácil comigo, não aceitou minha possessividade, me confrontou, me forçou a crescer, a ser melhor, e eu sou, por sua causa, e quero continuar sendo, para sempre. Segurou a mão dela. Então, Beatriz Almeida, minha assistente, minha namorada, meu amor, você casa comigo? Silêncio. Beatriz chorando, sorrindo. Sim, Gabriel piscou. Sim? Sim, 1000 vezes sim. Ele levantou, colocou o anel, mão tremendo.
perfeito no dedo dela, puxou ela, beijou, urgente, feliz, aliviado. E Beatriz soube que vestido vermelho tinha sido o melhor investimento da vida dela. 1 ano e meio depois da gala. Casamento, jardim ao pôr do sol, cerimônia pequena, íntima, família, amigos próximos. Júlia como madrinha, chorando muito. Marcelo como padrinho, sorrindo satisfeito. Votos. Gabriel pegou as mãos dela. Beatriz, 1 ano e meio atrás, eu te vi de vestido vermelho e pensei, estou perdido. E estava. Completamente. Mas não da forma ruim, da forma certa, porque me perder em você foi me encontrar. De verdade. E hoje, eu prometo, vou passar o resto da vida merecendo você, confiando em você e amando você. Sempre. Beatriz chorando. Gabriel, 1 ano e meio atrás, eu fui numa gala esperando noite comum e saí completamente mudada, porque você quebrou todas as barreiras e mostrou que amor não é perfeito, é esforço. E você se esforça todos os dias. E eu te amo por isso, por tentar, por mudar, por me escolher. E hoje eu prometo te escolher, sempre, em cada dia, para sempre. Padre, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Gabriel puxou ela, beijou, sob aplausos e lágrimas felizes. Recepção. Primeira dança. Música lenta, a mesma da gala. Gabriel com mão na cintura dela, Beatriz com mão no ombro dele, dançando, como naquela noite. Mas diferente, porque agora eram deles, oficialmente. Sabe o que é engraçado? Ele murmurou. O quê? Se eu não tivesse enlouquecido de ciúmes naquela noite, a gente talvez nunca tivesse acontecido. Beatriz riu. Então, obrigada, Lucas Mendes, por existir? Nunca, mas obrigada, Vestido Vermelho. Ah, sim. Vestido Vermelho salvou nossas vidas. Gabriel girou ela. Puxou de volta. Não, você salvou. O vestido só acelerou o inevitável. Inevitável? A gente. Sempre foi inevitável. Só demorei 2 anos para perceber. Ela tocou o rosto dele. Valeu a pena. A espera. A luta. Tudo. Valeu. E dançaram. Sob estrelas. Sob olhares amorosos. Sob promessa de futuro. 6 meses depois. Casa deles. Manhã. Sol entrando. Beatriz na cozinha. Café. Gabriel apareceu por trás. Abraçou. Bom dia, senhora Rocha. Ela sorriu. Bom dia, senhor Rocha. Virou. Beijou. Sabe o que dia é hoje? 2 anos. Desde a gala. 2 anos desde o vestido vermelho. Ela riu. Você nunca vai esquecer esse vestido. Nunca. Mudou minha vida. Nosso primeiro beijo. Nossa primeira briga. Nosso primeiro tudo. Gabriel tocou a barriga dela. Ainda pequena. Mas lá. E em breve, nosso primeiro bebê. Beatriz cobriu a mão dele. Assustado, apavorado e empolgado. E feliz, muito feliz. Eu também. Ficaram ali, abraçados, luz da manhã, futuro pela frente. E Beatriz pensou que às vezes os melhores erros são vestir vermelho quando devia ter ido de preto e dançar com o chefe possessivo quando devia ter ido embora, porque às vezes o erro é exatamente o acerto que você precisava. Beatriz e Gabriel começaram com ciúmes, ciúmes explosivos, possessivos, reais, mas ciúmes, quando honestos, são confissão disfarçada. Gabriel viu ela de vermelho e admitiu o que escondia há 2 anos, que a queria, completamente, mas querer não é amar. E ele aprendeu que amor verdadeiro não controla, confia, não prende, liberta, não sufoca, respira junto. E Beatriz aprendeu que amor imperfeito, que luta para melhorar, vale mais que perfeição fingida, porque não é sobre nunca errar, é sobre consertar quando erra. E eles consertaram, todos os dias, escolhendo, mudando, crescendo, juntos e provando que às vezes
Vestido vermelho não é só roupa, é declaração, é coragem. E às vezes, ciúmes não é só fraqueza, é admitir que você importa demais. Se você chegou até aqui e sentiu cada momento, se você torceu desde o vestido vermelho, se você quis gritar quando ele interrompeu a dança, se você chorou quando ele ajoelhou, se você acredita que amor é esforço, não perfeição, deixa seu like agora, comenta. Qual cena te pegou mais? Leio todos, se inscreve no canal. Histórias onde ciúmes viram amor. Próximo vídeo em breve. Até lá.